A questão número 2 é o seguinte. Na edição de 16 de julho de 2004, a revista Veja notificou em sua matéria de capa a seguinte frase: um santo remédio, eficazes para baixar o colesterol, as estatinas já são as drogas mais vendidas no mundo. No conteúdo da matéria, as jornalistas discorrem sobre os efeitos desta nova droga no combate seguro aos altos níveis de colesterol. Sobre o colesterol, analise as proposições abaixo. O colesterol não vai sair de moda nunca, até porque é extremamente importante para o metabolismo celular. O colesterol está aí entre uma das substâncias mais consumidas hoje em dia na nossa alimentação. O colesterol está presente, na realidade, em duas fontes principais. Nós temos, na realidade, um órgão especial chamado fígado, que é o único órgão do corpo humano que consegue sintetizar essa substância. Obviamente, também consegue degradar essa substância quando ela está em excesso. O fígado faz um trabalho belíssimo, porque o colesterol ele vai atuar dessa forma na corrente sanguínea. O fígado demanda essa quantidade de colesterol e ela vai para a corrente sanguínea. E a segunda fonte é uma fonte exógena, ou seja, fora do organismo. Esse colesterol vem através de gorduras animais, através da nossa dieta. Então, lembrar essas duas fontes de colesterol. A primeira é uma fonte endógena, produzida a partir do fígado, e a segunda, uma fonte exógena, a partir da dieta de, geralmente, carnes e gordura de origem animal. O colesterol faz trabalhos fantásticos. Primeiro, participa da formação das membranas plasmáticas do organismo. Segundo, é um grande precursor ou formador ou dá origem aos hormônios sexuais masculinos e femininos. No caso do hormônio masculino, a testosterona. No caso do hormônio feminino, em especial a progesterona, que é um hormônio que participa bem do ciclo menstrual, está envolvido com esse ciclo menstrual. E o colesterol, obviamente, ele serve também para formar mais dois compostos. Quando ele é degradado, forma sais biliares. E quando ele está também degradado e quando o organismo tem necessidade, a partir do colesterol se forma a vitamina D, conhecida com outro nome, chamado de calciferol. Essa vitamina D é uma vitamina importante, até porque participa do metabolismo do cálcio, participa do crescimento do organismo e, obviamente, até previne uma doença chamada raquitismo. Pois bem, o colesterol, ele é transportado pelo sangue, mesmo que ele venha de uma via endógena, lá do fígado, ou que ele esteja numa via exógena ou através da dieta, ele é transportado pelo sangue por duas lipoproteínas. A proteína se agrega ao colesterol, forma uma lipoproteína chamada de LDL. Isso aí é uma abreviação de um termo em inglês que significa lipoproteína de densidade baixa. E tem um outro tipo de colesterol com uma outra lipoproteína chamada HDL, que também é uma sigla referente a uma sigla inglesa, que significa lipoproteína de densidade alta. Qual a diferença dos dois? O LDL é uma lipoproteína de densidade baixa e o que mais interessa para a gente é a função dela. A função do LDL é levar o colesterol diretamente para os tecidos. Então, em tudo que é tecido, o LDL vai estar presente fornecendo colesterol. Só que o detalhe interessante é que, com a densidade baixa, esse colesterol migra para áreas de capilares muito fininhos, muito pequenos. E ele pode, nesse percurso que ele faz, ele pode, na realidade, atingir locais específicos e se aglomerar nesses locais. E aí entra agora a faceta do HDL. O HDL é uma lipoproteína, geralmente está em menor quantidade do que o LDL, mas tem um fator interessante. Ele passa recolhendo nos vasos o excesso de LDL. Então o HDL passa no vaso, recolhendo o excesso de LDL e levando lá para o fígado. Quando chega esse LDL no fígado, ele é transformada, a lipoproteína ela é desfeita e ela é degradada. Só que com o aumento do nível de colesterol na alimentação, de fonte exógena, na dieta, geralmente gordura animal, quando você está se alimentando, aí você na realidade está aumentando os dois níveis, de HDL e LDL. Isso é prejudicial porque naturalmente o nível de LDL, a lipoproteína de densidade baixa, ela geralmente é maior. Então ela pode se agregar nas paredes dos vasos, mais para o interior de órgãos especiais, principalmente cérebro e coração, e formar placas que a gente chama de placas de ateroma, dando origem a um ressecamento
na superfície interna desse vaso, formando um ressecamento, o vaso perde elasticidade, forma uma placa, geralmente obstrui a passagem do sangue ou diminui essa passagem, levando os efeitos de um AVC ou até mesmo de um infarto do miocárdio. Como esses efeitos são contrários, o LDL perturba mais o organismo em comparação ao HDL, formou-se um termo aí, utilizado pelo mundo inteiro, de chamar o LDL de um mau colesterol e chamar o HDL de bom colesterol, pelo fato de retirar o excesso deste. A partir do enunciado da questão, a gente já pode começar a trabalhar um pouquinho com as alternativas. No número 1 diz o seguinte: o colesterol é um dos mais importantes esteróides dos esterídeos. Ora, esse termo esteróide dos esterídeos é porque eles fazem parte dos esterídeos ou esteroides animais, produzido e degradado pelo fígado, que atua como órgão regulador da taxa desta substância. Isso aí, acabamos de comentar isso aí é estritamente verdadeiro. Passar para o número 2, vamos dar uma olhadinha aí. O colesterol participa da composição química da membrana das células animais, além de atuar como precursor de hormônios como testosterona e a progesterona. No ciclo menstrual existe também progesterona e estrógeno, cada um com a sua função específica. Então vai ter aluno que vai estar em casa aí lembrando, o professor está falando que de hormônio sexual masculino, testosterona, e feminino, só a progesterona. Na realidade, a testosterona e a progesterona é o foco principal da nossa questão. Mas por trás disso aí, no hormônio sexual feminino, existe também o estrógeno, ou estrogênio, que também é formado a partir do colesterol. Então, na realidade, se ele acrescentasse na questão os 3 hormônios, no caso o estrógeno ou o estrogênio, estaria estritamente correto, né? Lembrar disso aí também. Vamos voltar à questão nessa unidade 3 agora. Quando atinge baixos níveis no sangue, o colesterol contribui para a formação de placas de ateroma nas artérias, provocando-lhes um estreitamento. Poderia ser ressecamento, poderia ser uma obstrução, mas o detalhe interessante aí é que se o aluno tiver com pressa na hora da prova, ele marca essa alternativa como correta. Mas veja lá em cima que diz, quando atinge baixos níveis. Na realidade, é o inverso. Quando nós atingimos um nível elevado do colesterol, aí ele pode levar a placas de ateroma. Na realidade, não devemos colocar a culpa somente no LDL, que as taxas também de HDL elevadas podem causar danos. Não é à toa que no momento que se faz um nível de taxa, nós pegamos 3, LDL, taxa de HDL e taxa do colesterol total, para saber o nível dos dois. Então, tudo isso é importante, cara vestibulando. Então, essa questão aí, a alternativa número 3, estaria errada, né? Nós vamos passar agora para dar uma olhadinha na número 4, o que diz a 4. Há 2 tipos de colesterol, o LDL e o HDL. O primeiro é o colesterol bom, que remove o excesso da gordura da circulação sanguínea. Esse fato aí, se lê rápido e for tentar decorar as questões, erra. Na realidade aí, o colesterol, abre aspas e fecha aspas, colesterol bom, na realidade é referência ao HDL e não ao primeiro como a questão se refere. Na realidade, essa número 4 estaria também errada. Assinala a alternativa correta. Vamos ler com muita calma. Na realidade, nós descobrimos agora, na letra A diz apenas a proposição 1 é correta. Isso aí estaria errado. Apenas a proposição 2 é correta. Também errado. Na questão, na C diz assim, apenas as proposições 1 e 2 são corretas. Letra C, resposta correta. Quero que vocês realmente não se percam no caminho. Lembrem de estudar lipídios. Lembrem também que os lipídios comentados na aula de hoje só foram 2 tipos, triglicerídeos e o colesterol, no caso os esteroides ou esterídeos. Nós temos ainda os cerídeos, que são compostos pelas ceras, e temos também fosfolipídios, que também formam membranas plasmáticas. O mais interessante ainda, que tem um tipo de lipídio que muitos livros de biologia às vezes deixam num cantinho lá esquecido, que são os pigmentos, os carotenoides, que são pigmentos fantásticos na transformação da luz solar, participam também de fenômenos de fotossíntese. Então lembrar desses 5 tipos de lipídios, tá? Na realidade é para a gente gravar bem, para ficar em casa aí. Primeiro, os cerídeos, representando pelas ceras, tá? Que trabalhava no processo de
impermeabilização de superfícies foliares, principalmente em plantas da nossa região, plantas xerófitas da caatinga brasileira. O segundo tipo, os fosfolipídios, que participam da formação das membranas plasmáticas, com uma participação fantástica dos fosfatos. O terceiro, os esterídeos ou esteroides, o principal representante, colesterol, e não esquecido LDL e HDL. O quarto tipo, triglicerídeos, tá? Não esquecer de forma nenhuma gorduras insaturadas e saturadas. A grande vilão, o grande problema são as gorduras saturadas, geralmente estão no estado sólido, geralmente provocam sérios danos ao organismo. E mais os carotenoides, que estão responsáveis aí por um grupo de pigmentos que estão envolvidos, o principal dele, o carotenoides e as xantofilas, que são dois pigmentos responsáveis pela captação da luz solar e participam aí dos processos fotossintéticos.